Fala pessoal, chegamos a mais um novo episódio do Filosofia Tech, o podcast que mistura filosofia e tecnologia para debater problemas modernos aí da sociedade, seja do impacto da tecnologia, o que muda nas novas profissões e muito mais. E hoje a gente vai debater temas extremamente relevantes, como por exemplo fake news, moral e ética no uso da tecnologia, crise na educação moderna e muito mais. E para falar desses temas, a gente trouxe aqui um especialista, Guilherme Freire. Primeiro, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Queria que você começasse se apresentando antes da gente começar esses debates. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Estúdio aqui muito legal, aliás. Estou aqui pertinho, aqui em São Paulo, de onde eu moro. E, olha, eu sou professor de filosofia, sou diretor de uma empresa também, sou formado em mestre em filosofia. Basicamente, inclusive meu mestrado foi muito sobre métodos científicos, sobre envolver algumas questões de ciência também. Dou aula há quase 10 anos agora, então eu já dei aula em vários lugares, mas uma inspiração para mim nesse tema foi uma época em que eu dava aula para os alunos do ITA, então eu fiquei 2 anos indo toda semana para dar aula para o pessoal lá em São José dos Campos. Que então foi você já estava envolvido em tecnologia. Já, foi daí que eu adquiri. Foi nessa época que eu comecei com essa paixão por essa temática. Eu sou diretor de streaming e educação da Brasil Paralelo também, então eu dirijo documentários e cuido de toda a parte de streaming, aquisição de títulos, de filmes e outras coisas. E eu sou pai também de 3 meninas, sou pai de 2 meninas e o Tomás, que é o novinho agora. Mas a minha paixão sempre é dar aula, sempre é divulgar esses assuntos relacionados à filosofia, relacionados a vários temas, né? Até o Thiago está contando que são vários temas, assim, eu tenho meu canal do YouTube e o meu Instagram. E eu basicamente comento sobre temas muito diversos, assim, porque a filosofia trata um pouco de tudo, né? Legal. Então, vamos começar aqui um debate já num tema polêmico, né? Eu vi que você fala muito sobre lei natural, relativismo, no mundo de ética e moral, e é um tema que a gente debate muito na tecnologia, né? A gente usa hoje a tecnologia como, de fato, um grande mecanismo das relações humanas, né? Então fica uma questão muito forte se isso de fato potencializa uma crise moral ou ações moralmente não aceitas, ou se não, se a tecnologia de fato ela é um meio que traz mais governança talvez para as relações e por isso a gente consegue ter uma ética muito mais consensual entre todas as pessoas. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, você falar também um overview desses 2 tipos aí da lei natural e também do relativismo e fizesse um link com a tecnologia para que as pessoas entendessem a importância desse tema. Sim, eu acho que a primeira coisa é entender o que é lei natural, né? Lei natural basicamente é aquilo que guia as ações humanas, que está estabelecido pela natureza das coisas. Tudo o que é lei, né? São Tomás de Aquino é muito bom na descrição, muito feliz na descrição de lei dele, porque ele fala que a lei é aquilo que é colocado pela autoridade competente e que vai medir as ações. Até que ponto eu posso agir? Por quê? Nas minhas ações eu busco, basicamente, na filosofia aristotélica, 2 coisas. A primeira é a minha subsistência, minha sobrevivência. Eu preciso comer, eu preciso ter segurança e eu preciso basicamente sobreviver, eu preciso estar vivo. Mas há uma outra coisa no homem que vem do fato dele ser racional, que Aristóteles chama de eudaimonia, que é a realização do homem. Essa realização, eu é bom e daimon é um ser intermediário entre o céu e a terra. Então, literalmente, é ter uma boa relação entre o céu e a terra, entre o que é eterno e o que é perene. Isso Aristóteles vê como algo superior à subsistência, embora a subsistência seja o mais imediato, porque se eu morro, eu não consigo ficar buscando a eudaimonia, eu estou morto. Embora Aristóteles entenda que a vida continue depois da morte, que é um outro tema. De qualquer modo, o ponto é, a sociedade sempre está buscando essas 2 coisas, eudaimonia e subsistência. Quem fala qual é a medida das minhas ações? Bom, a primeira pessoa que vai falar é o governante. Ou as pessoas, eu estou numa empresa, o chefe da empresa vai dar a guia das minhas ações, vai dar as leis daquele lugar. Se o governante, eu estou numa cidade, uma comunidade política, o governante vai dar aquelas leis. Mas existe uma lei anterior, Aristóteles diria, a essa, que é o seguinte, se eu pego emprestado R$5 de você, eu tenho que te devolver R$5 no prazo adequado. Isso não é uma coisa que depende do governante, isso é uma coisa bem objetiva, é bem correta. Por exemplo, comer em excesso é por definição ruim. E comer pouco é por definição ruim, ou seja, tem uma coerência lógica nessa pressuposição. Então essas coisas, elas são, pelo modo como é a natureza humana, pelo modo como são as relações sociais, certas ou erradas segundo a natureza. Isso é o que chama de lei natural. É por isso que dentro da lei natural está o conteúdo da moral. A lei natural também é o que me permite julgar as leis dos governantes e as leis das empresas.
para eu ter um paradigma, porque se não tivesse a lei natural, basicamente os governantes e as empresas podiam agir de qualquer maneira, é arbitrário, o cara tira da vontade dele, o soberano definiria algo e eu teria que seguir aquilo e eu não teria um paradigma. Por isso que a lei natural é tão importante. Se a tecnologia melhora a moral, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que existem teorias sobre isso, variadas. Eu diria que a primeira tendência da tecnologia é piorar a desenvolvimento moral das pessoas. Por quê? E aqui porque a moral depende muito de um esforço pessoal, as pessoas adquirirem capacidades e virtudes. A tecnologia, especialmente do jeito como nós estamos desenvolvendo, que aí é uma outra discussão, ela tende a criar facilidades. E facilidades tendem a piorar o seu esforço pessoal. Você consegue fazer as coisas com mais facilidade. É por isso que quando você tem uma vida muito confortável, a tendência é você ter menos virtudes. Isso não é necessário. Mas se cria uma relação que favorece isso. Porque, claro, você já tem tudo fácil. Entendeu? Cara, abre o iFood, abre o Uber, não sei o que, e tá tudo muito acessível. Se você não tivesse o Uber, se tivesse que andar a pé, por exemplo, você não tem nenhum carro, certo? Você tá tendo que andar a pé. Cara, você fortalece suas pernas bem, assim, todo dia. Você teria uma rotina... E você teria que ter uma rotina muito regrada também. Só que, por outro lado, a partir do momento que você tem essas facilidades tecnológicas, você consegue produzir mais. Então, melhora a qualidade de vida das pessoas. Ou deveria, né? Ou deveria, porque às vezes a tecnologia está sendo usada muito para o consumo. E o consumo potencializa mais ainda essa perda das virtudes. Exato. Portanto, está criando um looping de piora. Então, eu acho que a tecnologia, sim, tem um poder muito grande de piorar a moral. Isso não quer dizer... Aqui eu acho que é bem relevante isso. Assim, isso não quer dizer que isso é um determinismo. Existem modos de eu conciliar a tecnologia com o desenvolvimento pessoal. Um exemplo disso, uma esteira é uma tecnologia de desenvolvimento pessoal. Eu basicamente entro numa esteira para melhorar meu condicionamento físico. Ela não tem outra função senão essa. Qualquer tecnologia de aprendizado ou eu tenho um software para me ensinar programação, é por desenvolvimento pessoal. Ele não é... A função daquele programa não é me piorar, porque eu estou lá para isso. No entanto, se eu tenho algo que só está satisfazendo meus desejos e não está me desenvolvendo, ela vai tender a isso. E no macro, infelizmente, eu acho que muitas pessoas pioram com o andar da tecnologia. Por isso que eu sou um pouco pessimista em relação a isso, mas eu acho que tem caminhos que a gente pode escapar disso. Entendi. Então, na prática, o que você enxerga é uma categorização do tipo de software, do tipo de tecnologia, né, que define se aquilo, de certa forma, é evolutivo ou não no sentido moral, certo? Tem uma das grandes obras sobre isso, é Duna, que é um livro de ficção científica. E Duna apresenta um futuro no qual os homens tiveram que se afastar da inteligência artificial e usar tecnologias para o aprimoramento humano. Por quê? Porque justamente tem esse progresso, né? Outro livro muito famoso é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que é até um autor socialista, tem linhas diferentes das minhas, mas que ele prevê que com a tecnologia as pessoas vão decair tanto que vai ter uma classe de uma elite que mora em cima das nuvens que vai basicamente escravizar as outras pessoas e cada vez mais ficando mais fracos fisicamente, cada vez mais descolados da realidade, inclusive, e cada vez mais autoritários e controlando os outros por meio da tecnologia. Isso, em certa medida, já aconteceu, certo? Quando você olha o mundo de 2022, você vê várias cidades... Vou pegar os Estados Unidos como exemplo, mas a gente poderia pegar vários outros. Você tem muita gente muito rica no Vale do Silício, morando em, sei lá, casas que são totalmente fora da realidade, e o crime crescendo nos Estados Unidos. E, na verdade, várias cidades que antigamente... Pega Detroit, por exemplo, era uma potência industrial. As fábricas saíram, foram lá para a China. Não está tão legal Detroit quanto já teve no passado, tem vários bolsões. E isso não impede que o PIB americano esteja crescendo, que a Apple tem um PIB maior do que o Brasil. Então, na verdade, e você olha as pessoas que estão nesse meio, a gente não olha muitas pessoas e vê, cara, esses caras são muito fortes em termos de virtude. Algumas pessoas são até muito frágeis, até tem todo esse fenômeno do floco de neve, é o cara que está ofendido com tudo. Então, em alguma medida, isso já aconteceu. E acho que se a gente vai delegando a nossa vida para a inteligência artificial, isso não quer dizer que ela não poderia novamente ser usada de outra maneira mais Duna, certo? Mas, cara, você vai ser o príncipe guerreiro aqui, vai segurar a parada e vai ter que mexer na máquina na mão. Eu acho que acontece isso, cara. Tem até na própria vivência do programador. Muito programador hoje ele já quer aprender as linguagens mais modernas, porque vai facilitar a vida dele. O cara não está programando em assembly, né? Pro bem da saúde dele. Ele não está mexendo com assembly. Mas, por outro lado, muita gente não mexe com engenharia mesmo. Até o Elon Musk tem um diferencial muito grande, que ele é um cara que mexe na engenharia mesmo. Ele não está só pegando curso pronto de Python, entendeu? Ele já está indo... ele vai na raiz.
faz uma diferença brutal, cara. Isso pode criar até uma... Se você vai perdendo essas habilidades, você vai tendo perda de infraestrutura. Aí você perde a base. Perde a base. Por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos hoje. A Apple e várias outras, os chips deles são boa parte feitos na TSMC, lá em Taiwan. Então, se a China domina Taiwan, os caras não sabem fazer o mercado de chip ia ter, e isso acontece com muito hardware hoje é feito na China. Então, os Estados Unidos estão numa posição muito desvantagem em relação à China por causa disso. Tanto em fábricas e outras coisas, mas por causa dos microchips mesmo. Um exemplo, ficaria muito na mão da Samsung, que faz muitos microchips, mas não é o mesmo tipo que a gente está usando para outras coisas. Então, você vê que os semicondutores é um exemplo de perda de uma capacidade por delegando para o mais barato, para aquilo que é mais simples. Outro exemplo é os algoritmos de rede social. Você tem vários dos melhores engenheiros do mundo fazendo algoritmo de recomendação de produto. O cara não está construindo um foguete para ir para a Lua. O cara está fazendo um algoritmo que só vai te reforçando os seus potenciais. Tudo isso eu acho que vai gerando decadência moral, né? Entendi. Mas eu queria trazer um contraponto aí e continuar a provocação. Né? Acho que uma das melhores definições que eu gosto sobre moral é do Platão, de que basicamente moral é o que você não faria, mesmo se você fosse invisível. Sim. E a tecnologia, de certa forma, pelo menos na grande parte da massa da tecnologia, a internet, ela gera rastro em tudo. Né? Sim. Então, usando essa lógica, talvez a gente teria muito mais governança em cima de ações morais utilizando uma plataforma de tecnologia. Você consegue controlar mais o que as pessoas fazem. Sim. Mas isso é muito perigoso. Então, mas para moral, não é melhor você conseguir ter o controle? Se você tiver um controlador com discernimento suficiente para isso, obviamente. Sim. Aqui que entra a minha... Eu acho muito boa essa colocação. Esse exemplo do anel de Giges, do Platão, né? Que o cara fica invisível e tal. O Glauco fala, mas Platão, se tivesse É uma passagem maravilhosa da República. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na moral e acredito muito na descentralização do poder, nas pessoas terem uma liberdade para poder atuar. As pessoas não vão ser livres se elas forem controladas para fazer o bem. Se Deus quisesse que o homem... Deus é o maior interessado que o homem seja moral. E aí eu falo sempre às pessoas, cara, o mundo que a gente vive, olha o mundo que Deus criou, eu tô aqui, entendeu? Se eu quiser aqui agora chegar e fazer um monte de coisas ruins, certo? Eu usar um outro termo, segurei aqui, porque sabe falar de bip, não sei o quê, eu segurei. Aí eu falei, se eu quiser agora fazer um monte de coisas erradas... Se tem liberdade de expressão, fica tranquilo. Sim, bom. Eu quiser fazer um monte de coisas erradas, Deus não vai me parar no meio do caminho. Ele dá a lei previamente e, obviamente, existe numa teologia cristã o juízo final. Então eu vou ser julgado pelo que eu faço. Mas eu sou livre agora para poder tomar as decisões. Esse tipo de liberdade de escolha, ele é fundamental para poder me desenvolver enquanto homem, enquanto indivíduo. Se eu controlar todos os aspectos da vida de alguém, eu não consigo que aquela pessoa tenha um desenvolvimento real, porque ela não é autônomo. Então, minha preocupação com esse mecanismo da tecnologia controlar as ações, ficar fiscalizando e olhando, é que ela não está ensinando as pessoas virtude. Ela está ensinando a falar, cara, você vai seguir essa linha, que é a minha interpretação da virtude, é o que eu acho que é a virtude, e eu vou ficar de olho. Se você não cumprir, bicho, eu vou pra cima de você. É o bom não fomenta nem a virtude maquiavélica, assim, você falou de Maquiavel, porque é um controle. Porque Maquiavel quer que também o governante, que os caras possam, os subordinados, embora ele tenha o poder e o controle sobre eles, que eles possam se desenvolver e ter força para poder proteger a comunidade. Sim. Se você querer um bando de gente dependente, você vai ter, cara, um monte de gente completamente dependente de você, seguindo pautas pré-prontas, né, do que é moral e não é, e elas não aprendem discernimento real. Então essa é a minha preocupação com o controle na rede social. Mas aí a gente entrou num tema complexo que, na minha visão, quando a gente entra no juízo final, né, usando essa colocação que você colocou religiosa, Sim. O fato do juízo final também dá um receio. Dá. Certo? Nos seus Sim, atos. existe uma punição última. A diferença é que você talvez não tenha em vida, né? Ou tenha, não sei. Acho que aí cada um tem uma interpretação diferente. Então se acumulam feedbacks. Então, para o desenvolvimento humano, não é pior você esperar toda a sua vida para o juízo final saber se você agiu certo ou não, ao invés de você ter um feedback contínuo? O feedback contínuo já é a lei natural. E aí, pra você ter o juiz, é melhor ter tempo pra ele do que antecipá-lo. Tem uma cena do Piratas do Caribe 4, que o cara chega e os caras têm aquela fonte da vida eterna, eles estão obcecados e tal, e daí um dos espanhóis, o cara puxa uma bandeira lá da Inglaterra, o cara dá um tiro
E aí o espanhol fala, só Deus pode dar a vida eterna. E essa coisa que eu acho que é o homem um pouco querendo ser Deus. Por isso que eu trouxe até esse exemplo. Me preocupa a ideia do homem querer fazer o papel de Deus. Eu vou julgar vocês moralmente. Tem um motivo do porque o Cristo fala no evangelho do não julgueis. E eu me preocupo. Eu acho que muitas pessoas hoje, e no meio tecnológico, querem... eu sou Deus agora. Eu controlo, eu crio a vida, eu crio o bem e o mal, eu tiro quem é... Eu acho que essa ideia de eu sou Deus é muito perigosa. Eu prefiro que as pessoas aprendam a moral com menos regulamentações e as regulamentações com incentivo, as que existem, com mais um incentivo para as pessoas se desenvolverem do que só uma punição frequente pelo que elas fazem errado. Não, acho que tem que ter lei e ordem, acho que tem que ter restrição e acho que tem que ter leis na sociedade, acho que tem que ter controles. Eu não acho que isso tem que deixar tudo para Deus, um anarquismo total. Eu realmente acredito muito fortemente em lei e ordem, aliás. Eu só acho que cara, é pedagogia mesmo. Se eu chegar pra um cara e falar assim, tudo que ele faz eu controlo, um filho mesmo, não sei o que, ele fica mais paranoico do que se desenvolve, né? Mas eu preciso... A história do ensinar a pescar ao invés de dar o peixe é muito real. Mas não é dar o tapa e falar, aprende a pescar. E não é dar o peixe, mas eu preciso que o cara aprenda a pescar. Eu preciso falar, bicho, você vai ter que aprender a pescar. Isso eu acho que é a melhor educação moral, assim. Não vejo... como boa educação moral, o cara não aprender a se desenvolver. Mas acho que a nossa tecnologia não está preocupada com isso. Ela está preocupada em falar qual o peixe que você mais deseja agora. Sim. O peixe que eu mais desejo agora é esse. Então toma aqui ele, fácil. Só me entrega sua autonomia e seu dinheiro, que daí eu te entrego o peixe. E isso degenera a moral muito rápido, inclusive. A própria questão isso é anterior a essa época atual, tá? Se você pegar toda a Revolução Industrial... ela já envolve um pouco disso. Que é a produtividade, né? Exato. É número, o reino da quantidade ao invés da qualidade. Sim. Isso é perigoso. Interessante. E aí, já derivando desse assunto, um outro assunto muito importante de debater é descentralização. Né? Você chegou a dar um breve spoiler aí, mas a gente não debateu o tema. A gente tem visto uma onda muito forte também de descentralização em tecnologia, exatamente para evitar que homens brinquem de ser Deus em suas plataformas, criando regras a hora que quiser, para quem quiser. E você vê movimentos como o blockchain tentando descentralizar o poder de instituições financeiras. Você vê a Open Internet tentando tirar o poder das plataformas. Então já tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Eu queria que você fizesse um paralelo com o seu conhecimento de ciência política, né, de quais são os pontos positivos e negativos da descentralização, assim como também cases que podem ter acontecido nesse sentido. Sim, eu vou até fazer uma defesa que vai parecer contraditória, porque eu sou um entusiasta de um ideal monárquico nas coisas e eu sou um total entusiasta da descentralização. Então as pessoas vão olhar agora e falar, Guilherme, agora tá garantido que você tá louco, porque uma coisa é o contrário da outra. Nós vivemos nesse mundo pós-iluminista em que nós somos doutrinados infinitamente a falar, cara, monarquia é igual tirania, governo de um é igual tirania e governo de várias pessoas é igual liberdade. Esse é o nosso dogma no mundo atual. E eu acho que não é tanto assim, e eu tenho vários exemplos para mostrar isso, e acho que o mundo da tecnologia é o melhor exemplo. A primeira coisa é que, numa empresa, muito do que faz uma empresa crescer e acontecer é um ideal monárquico. As empresas são todas monarquias na prática, embora elas tenham elementos... usando a classificação aristotélica, monarquia é o governo de um. A aristocracia é o governo de um grupo, bom, um bom é uma monarquia, um grupo... bom, uma aristocracia, e uma grande quantidade de pessoas, uma politia, né? A gente pode traduzir vagamente como uma república. A decadência disso Aristóteles chama de uma tirania, que é um governo de um ruim, um governo de um grupo ruim, que é uma oligarquia, e um governo de muitos ruim, que é uma democracia. Então ele entende como esses sendo os piores tipos de governo. Quando você fala de uma empresa, ela tem aquele cara que teve a visão, que comprou a briga, que assumiu a responsabilidade pessoal, o CPF dele tá lá na coisa, e se der errado, ele vai se responsabilizar por aquilo. Isso gera um skin in the game, usa os termos que quiser, mas dá pra ele um senso de eu preciso fazer com que isso dê certo. E isso cria uma relação dele também com quem ele fornece o serviço, porque ele tá toda hora, ele sabe que ele pode fracassar naquilo. Isso dá muita responsabilidade e isso é o que justifica também as empresas crescerem tanto. As empresas dependem muito. Se eu fizesse uma votação numa empresa sobre o que vai ser, cara, nenhuma empresa consensual, nenhuma empresa cresceria grande. Você vê na figura do Elon Musk, né, que até a gente pode depois debater ele mais, mas que é um cara muito monárquico, é um cara muito de comprar a briga. Na história, as monarquias construíram boa parte do Ocidente, boa parte das coisas, e até eu proporia que hoje, olhando o viés empresarial, é o que está construindo a maior parte das coisas. Só que essas monarquias, quando elas concentram o poder demais, por outro lado, elas ganham o efeito oposto dessa responsabilidade pessoal, que é o cara começar
a concentrar o poder, mas não ter a responsabilidade. Então ele manda, mas ele não responde. Ele tem uma outra coisa que ele usa para delegar. Exemplo, um Stalin. O Stalin, quando ele erra, o partido não acertou a mão. Mas quando ele acerta, é o Stalin. Então ele começa a usar estruturas que o mundo moderno foi criando para se blindar dos erros das suas decisões. Ele não é responsável de verdade. Por outro lado, então você pega, por exemplo, Sacro Império Romano Germânico, Império Romano, o próprio Estados Unidos da fundação, eles misturavam parte do que era monarquia, o Washington lá bancando e falando, cara, eu vou comprar a briga, com uma descentralização muito forte. Olha, cada um tem a sua fazenda e se governa. Só que o Império Romano era uma monarquia que era eletiva, você elegia o rei, né? E era muito descentralizado, cidades-estado italianas, cada uma era... E essa competição da descentralização permite a evolução. Porque como um está competindo com o outro, um estado americano compete com o outro, uma cidade americana compete com o outro, até o Brasil prosperou muito quando ele era municipalista, um município competia com o outro. E o Vale do Silício é um pouco assim, você tem as competições, o Vale do Silício até tem essa tendência que a startup cria e a empresa grande vai comprando o que a startup vai criando, mas na verdade a competição é das startups que está gerando muito do desenvolvimento, né? E aí as empresas grandes vão absorvendo. Então eu entendo que a descentralização gera competição. Então normalmente uma empresa boa concilia as duas coisas. Ela é descentralizada, mas tem responsabilidade pessoal forte daqueles que lideram. O mundo pós-iluminista para mim foi para uma linha totalmente oposta a essa, que é uma oligarquia centralizada. Ou seja, é um grupo de pessoas que manda, mas que não quer a responsabilidade das decisões. E a justificativa dela é, não, assim todo mundo é livre agora vocês todos são livres, agora todos são... Mas na verdade quando você vai ver, os caras estão controlando a informação, quem vai fazer não sei o quê. Você vê isso muito no sistema midiático, que tem uma ilusão de que ele é livre. A imprensa é livre, a imprensa... Mas na verdade os donos da imprensa são poucas pessoas e eles são os mesmos caras que estão comprando o poder político. Por isso que eu sempre brinco com as pessoas, o Brasil é uma democracia. Eu falo, cara, o Brasil nem é uma democracia. Na leitura do que eu acabei de falar, ele é muito mais uma oligarquia do que uma democracia. E o padrão ocidental atual é muita oligarquia, não é a democracia. Então a tecnologia, eu vejo que ela tem essa beleza de poder trazer esse mundo descentralizado com pessoas empreendendo e se responsabilizando. Era a promessa da Web 1.0. A Web 1.0, ela era muito esse cypherpunk, certo? Esses caras e esses empreendedores. Então, é uma mistura, bem do que eu falei. Empreendedores, o cara arriscando muita coisa, viajando. A Califórnia era um lugar ruim do cara viajar, os negócios não tinha nada a ver, tinha uma desconfiança muito forte na época. Teve depois a bolha, que muita gente se lascou nessa. E muita gente ganhou dinheiro também. Muita gente ganhou muito dinheiro, porque é o mundo. Você é recompensado pelo risco que você toma. É por isso que eu defendo essa linha. Mas ela também, por outro lado, tinha essa coisa de, cara, vamos descentralizar esse negócio, vamos cada um ter liberdade. E aí a Web 1.0 era muito o seu computador falando com o meu, aqueles blogs, né, aquelas internet cheias de fórum, e aquilo tinha um clima de liberdade, uma promessa maravilhosa. A Web 2.0, para mim, é a relação oligárquica um pouco contra isso, que é mesmo assim, não, beleza, legal, todo mundo tem os blogs, os negócios, mas agora a rede social vai conectar todo mundo. Sim. Você vai ter plataformas para você... Você vai ter plataformas para você conectar. Você não precisa mais porque antes você tinha que saber meio que ser meio programador para usar a internet, não é tão acessível, dava um trabalho desgraçado para comunicar, você tinha que ser o seu próprio publicador, você tinha que divulgar o seu domínio. Aí todo mundo pensa assim, agora a gente é livre, agora qualquer um consegue entrar e divulgar. Mas aí vem a contrapartida, é um grupo fechado e esse grupo tem ele promete a liberdade, mas na verdade você não é o dono da coisa. Por exemplo, quando um streaming passa um filme para você não tem o filme na sua casa mais, você não tem mais o disco. Você tá com o negócio dele, é igual esses negócios de nuvem, né? Nuvem na verdade tá com o hardware do cara, entendeu? A nuvem, interessante essa analogia. É lógico, o cara tá com o hardware dele, então o filme tá com ele não tá com você. Se você quiser parar ali no meio, ele para, o poder é dele, certo? Exatamente. Quando eu tinha o meu blog, e o meu blog subia um vídeo naqueles formatos que nem se usa mais, né? O cara baixava pirataria RMVB, entendeu? Tinha esse formato que já não se usa. Aí você denuncia a sua idade, pô. Eu denunciei a idade. Nossa. Não, eu peguei esses... eu lembro dos blogs, os underblogs do Brasil, né? E aí, nesses underblogs da vida, nessa coisa toda... Basicamente, a liberdade de expressão era muito protegida, porque eu conseguia falar essas outras coisas. Então, com o novo modelo, tem um grupo de pessoas. Não é realmente só o Google, ou só o Facebook, ou só o Twitter, ou só quem quer que seja. É um grupo. Mas esse grupo, visivelmente, tem um consenso entre eles sobre várias coisas.
porque os caras se conversam. É o famoso grupo social. Eles não são aquela outra... E eles não são grupos de pessoas. Isso é muito interessante. Embora tenha, realmente, o Larry Sanger e o Jeff Bezos e quem quer que seja como líderes, eles têm aquele feeling comunal, que eles estão envolvidos até com o Washington Post, porque o Jeff Bezos comprou, então você vai criando aquela coisa, festas e tal. Fora alguns caras são envolvidos muito prominentemente com o Partido Democrata, inclusive americano. E aí vai criando essa coisa toda. E aí esse grupo tem certas visões. E daí ele fala, cara, eu não quero isso aqui na minha plataforma, então vamos censurar X e Y plataformas. Então o Web 2.0, ela prometia ser uma popularização, uma democratização da internet. E essa democratização, muito ao modo iluminista, tem um grupo de pessoas que está por trás da democratização e agora você não é mais tão livre. Isso cria um outro problema, que eu acho que a Web 3.0 é uma tentativa quase desesperada de falar, cara, agora eu quero ir para outra coisa, que é a coisa do blockchain. O Bitcoin surge já com essa promessa de, cara, o Banco Central é uma coisa meio louca, o seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro, aliás, o seu dinheiro é igual ao Web 2.0. Igual o filme não está no seu bolso, o seu dinheiro está num software de um cara que ele pode simplesmente apertar um botão e deletar, como aconteceu com muitos outros. E de uma maneira muito louca, depois do nosso sistema Bretton Woods, que o sistema financeiro agora é unificado, o lastro do real é em dólar. Os caras falam que o ouro e dólar, mas na prática o dólar é o que está triunfando. Não estou vendo grandes cofres de ouro no Brasil. Então seu dinheiro está em dólar. E o dólar o Federal Reserve americano, tem um computador e imprime, os zeros começam a girar. E isso joga a inflação global e os Estados Unidos podem se endividar com ele do nada e não pagar, calotar, ele tem uma dívida infinita e imprimir dólares. Isso é um problema, porque certos grupos de pessoas controlam as suas finanças, na verdade. Você não tem essa autonomia. Então, criptomoeda surge para falar, cara, não, eu quero que a minha finança esteja controlada por mim mesmo, não achei legal essa ideia. E a Web 3.0 como um todo, tudo que é blockchain, o Fediverso, né? Toda a coisa do Fediverso, provavelmente fala, cara, não vamos ficar dependendo dessa galera e vamos ter essa descentralização. Eu vejo isso como muito positivo, como maravilhosamente positivo. Eu sou um entusiasta tremendo disso. Acho que vai ter várias tentativas de controle disso também. Como, por exemplo, os vários meios de... as criptomoedas do banco, a criptomoeda do Estado, a criptomoeda não sei o que vai ser a tentativa do Estado querer reganhar esse poder. Mas eu acho que é um bom meio para a gente fugir desse meio oligárquico e formar novas lideranças monárquicas até. Ou seja, pessoas individuais que vão comprar a responsabilidade da pessoa e falar, cara, eu compro a briga. Interessante. Então, na sua visão, a gente está quase que voltando no tempo para o início da internet, onde existia mais essa descentralização, e a gente percebeu depois que fomos controlados e agora estamos tentando essa independência novamente. Que é até a Idade Média. É engraçado, essa metáfora, a internet está se remedievalizando. Por que ela remedievaliza? O que é a Idade Média? Reis com feudalismo, ou seja, é uma monarquia descentralizada. Eu acho que esse é o mesmo, a promessa do Fediverso é essa. Inclusive o videogame ilustra bem isso. Se você olhar o videogame da época da Web 1.0, ele é medievalizado. Porque havia todo e havia um clima medievalizado. É muito louco isso. E as pessoas pensam medieval, elas pensam coisas, Idade das Trevas, Inquisição. Mas aqui eu estou me referindo a uma outra coisa, que é essa tentativa de ter esses feudos online com lideranças, que eu acho que é a linha que a gente está, se Deus quiser, está arrumando para ela. Mas você não acha que é uma espécie de idealismo? Porque, vamos analisar a blockchain. Ainda assim existe alguém controlando a tecnologia. Então você pega casos, por exemplo, de brokers. Né? Você pega um caso, o escândalo que aconteceu no Canadá, do fundador sumir, né? Até hoje não sabe se ele morreu ou não. Tem até um seriado, um documentário que conta essa história do maior broker de lá, que, enfim, ele sumiu com 190 milhões de dólares. Né? Então todo mundo ali estava apostando exatamente no poder que tinha sobre o próprio dinheiro e no final foi uma ilusão ali criada numa outra camada de tecnologia. Você não acha que sempre vão ter alguma tecnologia por trás? Sempre vai ter essa luta, mas ela ensina algo. Por exemplo, quando eu vi os caras falando sobre blockchain, o cara tá com um pendrive, entendeu? Que tem a desgraça da moeda dele no bolso. Esse cara aprendeu algo. Mesmo que o Bitcoin tenha, na verdade, o conselho, o Satoshi Nakamoto, na verdade, seja um vampiro maligno que está controlando o blockchain, e, na verdade, vários conselhos de blockchain sejam todos malignos. Só o que você aprendeu sobre moeda e sobre como tirar a sua riqueza, entender que a sua riqueza ela tem um forte fator que é independente de você, que não é controlado, e como as pessoas podem se autovalidar entre si, a tecnologia de autovalidação, que a máquina não precisa de um validador centralizado, mas os vários computadores... O peer-to-peer é isso também, né?
que é todo demonizado, que o termo é pirataria que eles usam. Eu tenho sérias dúvidas até que ponto o peer-to-peer, a gente usa o termo pirataria, justamente já é um termo enviesado, já é um termo colocado para quem quer manter. Porque, na verdade, o peer-to-peer, em parte, ele é, no fundo, a internet operando na sua liberdade. Eu entendo que existem direitos autorais, mas eu entendo também que existe uma importância das pessoas terem essa liberdade. Então, o cara aprende algo. O cara que usa um peer-to-peer aprende algo. Um cara que tem que programar algo para transmitir algo, aprende algo. E um cara que aprende a mexer na finança a ponto dele ter várias moedas que não são representadas do Banco Central, aprendeu algo. E o Fediverse, o cara cria um negócio, mesmo que tenha uma zoeira, certo? Vamos lá, o Mastodon tá zoado. Mas interessante. O Urbit é zoado, certo? Os caras do Urbit, na verdade, são do mal. Mas, cara, eu não tô mais dependendo de 3 ou 4 players. Agora eu crio o meu outro Fediverse, eu crio o meu outro negócio. Quer dizer, é meio que existe em termos do Schumpeter, né? Existe o empreendedorismo, é essa criação destrutiva, essa destruição criativa, né? Eu destruo algo para criar, né? Mas é interessante que quase todas as suas teses, elas percorrem muito o mundo do desenvolvimento humano, né? Isso que eu acho interessante você usar isso como base. Se tem um desenvolvimento humano por trás, acho positivo. Para mim não tem liberdade sem moral. Liberdade é moral e moral envolve desenvolvimento humano. Uhum. Então isso conecta com o que eu comecei falando com isso. Agora, só vai ter liberdade se você se desenvolver moralmente. Esqueça. Mas aí você não acha que a gente esbarra num problema gigante da sociedade, que é as pessoas não têm discernimento? Grande parte, a massa não tem discernimento para ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Então, assim, você dá liberdade para as pessoas que talvez não tenham discernimento. Você não acha que é perigoso para a sociedade? E aí nós temos 2 linhas para combater essa falta de discernimento das pessoas. Uma, eu vou apostar nos indivíduos que são os de maior desenvolvimento que vão comprar a briga. Uma aristocracia natural. Pessoas que vão comprar e falar, eu vou liderar as pessoas para conseguir guiar. Essa linha é a linha de Aristóteles. É uma linha bem monárquica mesmo, é de Maquiavel, de Aristóteles, com as diferenças entre eles, que Maquiavel reduz a importância da lei natural, ele tem uma outra interpretação dela. Mas entre Maquiavel, entre Aristóteles, entre Platão, entre todos os outros, ele sempre tem esses indivíduos que vão falar, cara, deixa que eu... Diferença geralmente é o tipo de indivíduo que cada um fala, né? Exatamente, mas sempre tem esse cara. Ou a gente vai ter um grupo que vai controlar tudo, um grupo centralizado, governamental, que é mais a linha do Estado moderno. Eu não tenho muitas alternativas fora isso. Então, eu prefiro a liderança de uma pessoa do que a liderança de um grupo impessoal. Porque o grupo pode sempre virar para mim e falar, mas é que sabe, isso é em nome da democracia. Interessante. É que sabe o que é isso? É porque o Estado americano tem que... Então, eu prefiro que o Jeff Bezos fale, eu, Jeff Bezos, quero que X saia da Amazon. Porque o que isso acontece? O que acontece quando o Jeff Bezos fala X, eu quero que saia? Se o que ele tá falando é ruim, o povo vai poder olhar e falar, cara, o que ele falou foi ruim. Entendi. Agora, se a liberdade de expressão e a democracia, não sei o quê, e a liberdade e o progresso e blá 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 falaram, então todos os caras que estão por trás, eles não têm a responsabilidade. Então eu não tenho. Então por isso, esse é onde entra agora o lado monárquico, ou seja, descentralização. O que as pessoas vão fazer? Coisas ruins com elas. Então agora eu tenho que fomentar os líderes que vão guiar moralmente a sociedade. Mas aí são líderes, interessante, porque é um outro ponto de vista. Na verdade, a gente não está falando de líderes mais de massa, a gente está falando de líderes de nicho, né? O líder sempre é o nicho porque ele, por definição, é melhor que a massa. Mas dependendo do tipo de líder que a gente está falando, ele vai acabar criando um volume de liderados que nem sempre são do interesse dele. Pelo que você está falando, basicamente eu tenho um líder que tem interesses comuns, por isso acaba sendo um nicho. Eu acabo tendo um nicho e eu tenho que ter alguém que vai... E esse líder, o meu juízo dele, pra mim, o guia tem que ser a lei natural. Ele é moral ou não? Se ele não é moral, ele não deveria ser o líder. Legal. Acho que isso tem a ver muito com o que a gente tem visto de movimento na tecnologia, que é um movimento de comunidade, né? Sendo criadas várias comunidades. Eu sou um comunitarista ferrenho. Eu sou um monarquista convicto. Isso é complexo. Eu sou um monarquista convicto e eu sou um comunitarista fanático. Muito bom, muito bom. E aí, falando agora de Elon Musk, a gente citou. Sim, esse é um exemplo muito bom, porque tudo que eu falei. Esse é muito bom, porque assim, cara, obviamente o Elon Musk é um exemplo muito bom Tem alguns poucos indivíduos que a gente pode entrar. Tem exemplos bem concretos de caras que eu falaria que fazem isso que eu falei, né? Então, vamos falar de Elon Musk, né? A gente teve a aquisição recente aí do Twitter, que ainda, se eu não me engano, não se concretizou.
né? E muita gente já está falando que foi um golpe, enfim, que foi alguma coisa. Vamos partir do princípio que não foi, né? E aí... O golpe é muito bom porque toda mudança política, em alguma medida, é um golpe. É um golpe, exato. Lógico. E aí, falando do caso dele especificamente, muita gente debate se a gente vai ganhar liberdade de expressão, né? Ele controlando o Twitter, ou não, né? Se ele de fato vai impor as opiniões dele, principalmente políticas, né? Sim. E aí existe uma confusão em cima disso. Eu queria entender na sua visão será que tudo isso não é uma utopia, dado que a gente está numa estrutura ou num sistema capitalista e ele vai impor os interesses dele na liderança? Isso é muito bom porque a palavra capitalismo para mim, aí tem duas coisas que eu queria esclarecer antes disso, mas é bom. Capitalismo para mim é um termo muito ambíguo porque ele tem duas tendências muito contraditórias. Uma é exatamente controlar poder e restringir várias liberdades que está dentro do capitalismo. Exemplo, o Banco Central, como eu falei, para mim é um tentativa de controle das pessoas. Eu não tenho várias críticas a esse modelo de Banco Central e tal. Por outro lado, também é o sistema do empreendedor, que para mim é a tendência oposta, exatamente o oposto diametral do Banco Central. O empreendedor é o cara que está querendo só fazer a coisa e não ser atrapalhado para criar a coisa. Então, tem duas tendências contraditórias. Em história tem duas tendências. Eu até vou dar nome aos bois ao que eu falei na parte anterior. A teoria oligárquica, democrática, iluminista de que a gente está sempre evoluindo é a chamada teoria progressista. De que a história evolui inevitavelmente, não importa o que está acontecendo. E ela sempre está evoluindo para uma permissividade moral maior. Sempre assim, pode reparar que se você pegar os últimos 200 anos, a permissividade moral foi atuada do progressismo, é cada vez mais permissivo. E eles sempre tomam isso como um progresso inevitável. E para completar mais a visão iluminista, tem um grupo de iluminados, que é daí que vem o termo. Muita gente esquece que iluminista é porque tinha um grupo, literalmente, que eles se alocavam, inclusive, literalmente como os iluminados. Falavam, nós somos os iluminados, né? E aqui eu me refiro especialmente ao iluminismo francês e britânico. O alemão é um pouco diferente. Você que gosta do Kant, tem umas diferenças. Mas certamente o britânico e o francês caem mais nisso. E esse grupo, e o americano também, um pouquinho algumas divergências em relação a isso. Mas basicamente Inglaterra e França têm uma coesão nisso. Esse grupo dos iluminados, né? Agora, em nome de uma vontade geral, é bem Rousseau, a vontade geral é a vontade da massa, eles representam essa vontade e vão levar esse progresso histórico. Essa é uma teoria da história, a qual eu não subscrevo e eu sou fanaticamente contra. A outra teoria da história, que é a minha, que é altamente reacionária, que não existe esse progresso histórico. Na verdade, o ser humano pode se destruir na mesma medida que ele pode evoluir. Na verdade, é tudo complexo. Na verdade, existem ciclos históricos. Você pode evoluir, uma sociedade cresce, decai, volta. Então, eu estou radicalmente contra essa linha. É igual a economia, né? Exatamente. Tem ciclos, tem evoluções, contrações. E o que existe na história são os heróis. Então, aqui é a mesma teoria do Thomas Carlyle, de outros autores reacionários, da escola elitista italiana, como o Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, que é os herdeiros do Maquiavel. Tem um livro maravilhoso sobre isso que chama Maquiavélicos, os Defensores da Liberdade, do James Burnham. E que é a teoria de Agostinho, de Tomás de Aquino, e de Aristóteles, e de Platão, e de todos os outros, que é uma teoria muito reacionária, que preciso ter indivíduos, que são esses heróis, que vão comprar a briga, e eles podem morrer, e eles podem fazer errado, e pode dar errado, mas é só isso que existe. Não tem uma outra alternativa a essa. E a medida do sucesso deles vai depender da moral. Novamente, diverge o que é moral. Então, tem uma teoria progressista, tem uma teoria muito reacionária da história. Os termos progressista e reacionário, obviamente, não usam na acepção que popularmente as pessoas estão usando aí, mas dane-se, eu prefiro usar os termos certos do que arriscar competir com isso. O Elon Musk, agora indo pro nosso Elon Musk, certo? Figura... O que me agrada muito no Elon Musk? Primeiro, o Elon Musk é o Elon Musk. Isso me agrada muito, ele tá falando as coisas da cabeça dele. É a mesma coisa que me agrada no Elon Musk, me agrada... Ele é autêntico, né? Eu vou pegar 3 caras que são bem diferentes entre si. Steve Jobs, Elon Musk e Donald Trump. Os 3 são bem diferentes. O Steve Jobs se vê como meio hippie, e o Donald Trump se vê como um conservador. Mas a briga do Steve Jobs é uma briga muito monárquica na Apple, do tipo, cara, eu vou comprar a responsabilidade pessoal e vou fazer a coisa. Ele é o CEO. E o Donald Trump tinha uma visão de ser um CEO dos Estados Unidos. Eu vou comprar a briga e fazer... e vou drenar o pântano. Não vou entrar aqui no mérito de quanto cada um deles conseguiu fazer isso, o meu ponto é esse. E o Elon Musk parece ser o cara que tá falando a mesma coisa. Fala, vou comprar a briga e vou dar esse golpe, porque toda tomada de poder é um golpe, e eu não vejo problema com isso. E a ideia de que golpe é errado é besteira, porque na verdade golpe é só mudança, transição. A implantação de qualquer regime que você quer falar é um golpe em alguma medida. Você tomou o poder. E foi lindo.
foi um golpe lindo. Em termos empresariais, foi maravilhoso. 44 bilhões de dólares para uma aquisição, para entrar uma empresa fechada, é um dos golpes mais lindos que tem. O Elon Musk tem com isso o interesse de poder? Possivelmente sim. Aliás, eu fiz um vídeo que eu mostro várias coisas, eu mostro como ele tem um projeto de poder bastante amplo, né? Essa é uma primeira pergunta. Até aí eu falaria, cara, normalmente as pessoas têm projetos de poder pessoais. Bem-vindo o mundo... Maquiavel já diz isso faz tempo. Bem-vindo ao mundo do ser humano. As pessoas têm projetos de poder e elas querem tomá-lo. E, desculpa, os caras que estão falando que não tem me assustam mais do que os caras que falam que tem, entendeu? Concordo. Quando o cara fala, eu tenho projeto de poder, eu já me assusto menos. E aí quando o cara fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só membro de um grupo tal, eu já Como me dizia assusto. Maquiavel, ou é porque, de fato, ele tentou um projeto de poder e não conseguiu, né? Então, Mas me agrada que o Elon Musk tem muita responsabilidade pessoal, no sentido de que ele bota o nome dele na reta. Isso é bom. E esse negócio do Twitter foi uma comprada de briga que ele fala, cara, não tem board, não sei o que, sou eu, Elon Musk. Se der errado, é fracasso meu. Isso me agrada muito. Agora, esse projeto de poder, ele vai usar pro nosso bem? Aí é um drama da alma do Elon Musk. E aí, bem-vindos agora à teoria reacionária da coisa. Não há nenhuma garantia que o Elon Musk vai usar pro bem da humanidade esse poder. Como não há nenhuma garantia para ninguém que tome o poder em nenhum aspecto. Então, o que você faz nesse caso? Bom, o papel da sociedade é ter comunidades fortes que vão pedir que os seus líderes sigam, inclusive pressioná-los, quando for o caso, mas que estão se relacionar com o seu líder e vão pedir e escolher e ter a visão de que esse líder tem que seguir a moral e o bem. Então agora a comunidade do Twitter tem que pedir ao Elon Musk que siga o valor bom. Esse é como funciona o mundo. Se o Elon Musk quiser, vai depender um pouco da alma e da consciência dele. Se ele quiser usar o Twitter para controlar as pessoas, como já estava acontecendo um pouco, vamos ser bem sinceros que o Twitter já é a liberdade de expressão do Twitter é uma piada. Isso tem que ser bem falado. Na gestão anterior, é uma piada. E o skin in the game é zero, porque os acionistas do Twitter os acionistas do Twitter não são o board. Então é uma coisa muito louca. Eles não são majoritários, a tomada de decisão. O Jack Dorsey, que apesar de ser um progressista nos valores dele, era o maior acionista do board, era o mais pró-liberdade de expressão. O que já me choca na história, porque já mostra pra mim que ele não manda. Que ele não manda. Então é tudo muito... O Jack Dorsey era contra... Aliás, o Trump agora se mistura os assuntos que eu falei, porque o Jack Dorsey era contra banir o Trump do Twitter. E apesar dele ser progressista, ser contra o Trump. Mas ele tá muito correto nesse ponto, na minha leitura. Por que o Jack Dorsey construiu o Twitter? Então ele lembrava dos valores que estavam presentes no Twitter de liberdade e não sei o quê. Por isso que se o Jack Dorsey fosse o CEO absoluto do Twitter, como ele quisera, provavelmente ele não teria banido o Trump, provavelmente ele não estaria em muitas dessas discussões. O Trump é só um símbolo da coisa toda. Mas eu odeio Donald Trump. Pois é, mas conviver com pessoas que te odeiam, desculpa, exatamente o conceito de liberdade de expressão. E aqui vem... Esse eu não conhecia, mas achei bom. O conceito é exatamente isso. É o conceito que eu joguei agora informal de liberdade de expressão, é conviver com gente que você odeia, certo? Então eu acho que o Elon Musk agora tem um desafio na mão. Ele citou várias coisas que mostram que ele está querendo sair da Matrix, até inclusive Take the Red Pill, explicitamente fazendo a metáfora. Citou até o Sulla, que é um ditador romano, que era parte disso. Então eu vejo que o Musk ele tem uma chance na mão. Se ele faz um negócio espetacular com o Twitter, com engenharia, tecnologia e puxa a liberdade de expressão das pessoas, ele se legitima como líder, como uma liderança autêntica. Então o fato dele concentrar poder não é um problema, porque ele está usando esse poder para o bem. Então eu não vejo isso como problema de modo algum. Se o Musk, por outro lado, faz a mesma coisa que era o anterior ou pior, o que ele está fazendo é passando um recado que o Elon Musk não é digno de nos governar. Portanto, ele está deslegitimando a autoridade dele. Portanto, agora é um drama da alma do Elon Musk se ele quer ser um líder autêntico ou se ele quer ser um tirano. E esse drama cabe para todas as pessoas, todo dia que elas acordam e olham um travesseiro, se elas vão ser líderes ou vão ser tiranos, se elas vão comprar a briga ou se elas vão ceder para o sistema. Eu vou compartilhar o meu receio no viés tecnológico sobre o Elon Musk. Eu tenho visto ele se posicionar muito no sentido de criar regulamentos, né, principalmente na parte de inteligência artificial. Só que ao mesmo tempo pouco se fala de que ele é o detentor hoje da maior tecnologia artificial que a gente tem hoje, que é GPT-3, enfim, OpenAI, etc. Sim. E me parece ele tem medo da inteligência artificial, ele leu muito Duna. Não, mas me parece que assim, é aquela história dele criar a doença e depois criar a cura. Sim. Isso me preocupa. Mas ele é cheio disso, ele tá totalmente... Mas ele é esse cara contraditório, assim, por isso que eu não fecho uma posição sobre ele, não dá. Os sinais são muito contraditórios para você fechar uma posição. Mas eu rezo para que ele faça o bem.
mas eu não tenho como fechar uma coisa. Mas eu acho que uma coisa legal sobre isso é assim. Inteligência artificial, voltando para o negócio do Duna, é perigosa mesmo. Porque a inteligência artificial tem um dos maiores poderes de tirar a tecnologia do desenvolvimento humano. Isso está no Senhor dos Anéis, está no Duna, está em várias obras que ele leu na Fundação, obras de ficção científica que trazem esse problema. Então, se eu fosse escolher uma área que precisava ser bem regulamentada, é essa. Agora, nota vírgula, certo? Ponto vírgula. Regulamentada em que sentido? Exatamente no sentido que eu falei previamente, não em outro, certo? É diferente. Porque a inteligência artificial é, por definição, um negócio que está tirando do controle humano a coisa. O próprio modo como ela funciona. Eu acho que o maior perigo foi visto agora já, não o maior perigo possível, mas o maior perigo presente, no fato das redes sociais terem dominado o mundo. Porque elas usam basicamente um algoritmo de machine learning, e esse algoritmo é um reforçador de vieses. Ele fundamentalmente é isso. É a maior possibilidade de dominação mundial, é isso. É isso. É um reforço, é quase um mecanismo de controle utilitário global. Exato. Isso tem que ser combatido. E quando eu quero dizer combatido, é em vários níveis. Mas só combater isso pela regulamentação por regulamentação, sem ter alternativa boa, é ruim. Então acho que esse vai se colocar isso pra ele. Acho que ele tá certo, só preocupado com a inteligência artificial. Ele até fala de uma maneira mais assustadora. Eu vi ele no Joe Rogan falando... exatamente. Eu avisei. Eu aviso há muito tempo. Eu aviso há muito tempo, mas as pessoas morreram. E aí a coisa vai ser muito perigosa e tal. É bem creepy, assim. Ele é um artista. O cara gosta Ele tem um mise-en-scène na pessoa dele, até nas piadas e tal. Acho que ele tá certo se ele for pra linha boa. Muitas pessoas, por exemplo, o caso do Neuralink. O Elon Musk, ele literalmente é o cara que fala do perigo do... tem que destruir, e é o cara que bota chips na cabeça das pessoas. Exatamente. Isso é o quadrado redondo, assim, total. Mas, cara, no final do dia, o que você pode fazer? O Elon Musk tem os 44 bi na conta, e a gente pode ou fazer conteúdo como esse para tentar direcionar Musk e quem quer que seja o outro líder que exista no mundo, e os novos líderes que vão aparecer no Brasil e outros, pro caminho bom e guiá-los, ou a gente vai sentar e os 44 bi vão fazer a diferença. Fala, Guilherme, não gostei. Cara, não tem muitos outros sistemas que poder existe e ele vai ser usado. A minha luta não é contra a existência do poder, porque isso é ilógico, isso não existe. A minha luta é para que o poder seja bem utilizado. Muito bom. E isso de uma maneira que melhora a vida humana, né? É geral, assim. Mas a ideia de que a gente vai ter um mundo sem poder, a democracia é um mundo sem poder. Olha o mundo de hoje. Você acha mesmo que o regime que você vive, o poder é seu? Eu convido todo mundo a pensar isso. Cara, quanto poder você tem sobre a sua vida, suas decisões? É um país muito pequeno. Uma eleição não garante nenhuma autonomia. Faz sentido. Seu, assim. Você não tem poder real, assim. Então tem muita coisa que... Eu não gosto de ilusão. Acho que o Musk é um pouco menos ilusório. Se ele vai usar isso pro bem ou pro mal, agora é uma outra... Depende do Elon Musk. Depende da sua intencionalidade. Mas eu gostei da fala que você disse que, na verdade, tem que ter sublíderes também responsáveis. Um monte. Que crie esse contraponto e que regule esse ecossistema. Isso. É isso. Acho que essa é a resposta. A descentralização gera sublíderes. Sim. Essa é a beleza dela. As pessoas acham que a descentralização acaba com a hierarquia. Na verdade, a descentralização fortalece a hierarquia. Porque ela vai permitir o surgimento de líderes, e esses líderes vão conseguir guiar várias pessoas. Se eu libero a economia num determinado setor sem criar essas coisas muito loucas, vão surgir empreendedores que vão... Sim, total. Competir um com o outro e vão ser líderes. Isso é a beleza da realidade humana. Sensacional. Agora, se eu controlar todos eles, não vai ter nenhum sublíder e daí vai ser todo mundo escravo. O que eu achei mais curioso é que você é um dos poucos professores que eu tive um contato que defendem a competição, né? Que entendem que a competição, ela de certa forma, ela é algo... É chave. O mundo é luta, o mundo tem luta, rapaz. É interessante. O cara tem... O cara empreendeu muito bem. Vamos supor que ele compra um carro, um Porsche, por exemplo. O cara comprou um carro desse. Cara, faz parte. O carro é feito pra isso. É assim que funciona o mundo. Ah, Guilherme, você é um libertário. Não sou. Eu nem sou um libertário. Eu só acho que a competição, eu sou, como eu disse, um reacionário, como eu falei. Mas eu acho que a competição é fundamental, porque a vida tem competição e a vida tem luta, e é ilusório fingir que ela não tem. E isso vai ter determinados benefícios. Agora, eu não acho com isso que as pessoas vão ter que ser beneficiadas como um todo. Não acho que não tem que ter o bem comum. Eu acho que ele é chave. A minha grande questão é que a ideia de que o bem comum vai chegar sem competição é besteira. Não existe isso.
E mentir nisso, você acha que dentro do Partido Comunista Russo não tinha competição? É só o que tem. Exato. Só que é uma competição viciada, que a regra do jogo não é clara. Então tem uma série de regras, mas os caras estão brigando por hierarquia e brigando para crescer lá dentro. Então eu gosto da descentralização porque eu acho que ela gera mais hierarquias, ela gera mais hierarquias mais naturais. Se o Elon Musk colocar a liberdade de expressão no Twitter, o que vai acontecer? Gente vai crescer dentro do Twitter. O Elon Musk vai ter mais competição no Twitter do que hoje. Porque hoje o Elon Musk tá dominando o Twitter, porque ninguém mais aguenta a oligarquia que tá lá e todo mundo tá indo embora. Exato. E quem tá dominando o Twitter já é o Elon Musk. Então, se o seu medo de dominar o Twitter já está... desculpa te contar, já acontece no grupo atual. Se ele gera liberdade de expressão, eu posso entrar no Twitter, se ele fizer o que ele tá falando, de abrir os códigos e contar o algoritmo, como que é o algoritmo. Vamos ver essa... ousado da parte dele. Eu tô ansioso. Abrir protocolo de rede social, vai ter umas promessas... fortes. Mas se eu sei como é o algoritmo, eu posso crescer indefinidamente nele, ele tá criando um monte de gente grande lá dentro. E essas pessoas vão falar coisas ao contrário. Então, isso é coragem da parte dele e é uma coragem boa. Se o Facebook abrir agora os protocolos dele, de como faz, que ele vai ganhar um monte de competidores. Sim. Acho maravilhoso. Aliás, faça isso, Facebook. Se quiser se autodestruir e ajudar a humanidade... Cria um Open Facebook. Cria outros Facebook, deixa que criem outros. E acho que isso é válido não só para o Facebook, mas para todo mundo. Eu quero ver competição mesmo, quero ver isso. E é curioso isso que você fala. Na verdade, já tem acontecido há muito tempo na tecnologia e eu lembro isso muito forte, que é com o advindo de Open Source. Eu lembro que a Microsoft tinha uma dominância absurda em sistema operacional e aí veio o Linux como primeira descentralização. O Linux é maravilhoso, né, cara? E eu lembro que em 2013 eu fui para a sede da Microsoft e eles estavam todo mundo usando Linux. Eu nunca vou esquecer dessa sala. E eu perguntei, o que aconteceu? Vocês estavam falando que o Linux era um câncer, né? O CEO o Ballmer chegou a falar que o Linux era um câncer. Tava todo mundo usando. O Pinguim é maravilhoso, cara. Os caras falaram, a gente perdeu a guerra. Medo, Você acredita? A Microsoft... Então, acho que as redes sociais estão passando também por um momento parecido. Essa descentralização já se mostrou, de certa forma, funcionar e vencer guerras, né? No final isso. Eu acho que é um convite para as pessoas que elas... eu não sou programador, obviamente sou entusiasta do tema, mas eu não sou programador. Mas, cara, só do cara ter que aprender a usar Linux, ele se desenvolve muito. Verdade. Só dele ter que usar aquele treco, dá um trabalho desgraçado, o cara tem que mexer, tem umas coisas que não fica compatível. Eu lembro, falando disso, a primeira vez que eu fui usar Linux, eu fui tirar a certificação, isso faz muito tempo atrás, e não tinha driver para Wi-Fi. E quem usava Linux tinha que desenvolver o próprio driver. Então, cara, isso é absurdo, isso é um grau de exigência muito alto. E aí eu prefiro que a gente ensine as crianças a programarem, prefiro infinitamente. Guilherme, você prefere que a gente faça vários aplicativos para ficar tudo mastigadinho para elas poderem usar Linux com Wi-Fi? Ou você prefere que o cara vá lá e aprenda a programar para botar o Wi-Fi dele? Eu prefiro que o cara aprenda a programar. Aliás, incentivo meu total. Uma das maiores políticas que eu acho fundamentais é ensinar as crianças a programarem. E falando de educação, já que entramos nesse tema, né, a gente está vivendo uma crise da educação moderna já faz um certo tempo. Né? Existem uma série de discussões se o que existe hoje faz sentido ou não faz, enfim. E eu vi que você tem muito conteúdo bom sobre esse tema. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa crise com a tecnologia. O que a tecnologia, de certa forma, você acabou de dar um exemplo, né? Ensinar a programar, na minha visão... Sim, aliás, se eu pudesse escolher entre o sistema tradicional de ensino para as minhas filhas, o sistema tradicional, os formalismos todos do sistema tradicional, e estudar programação e investimentos, eu escolho programação e investimentos. Fala, Guilherme, você prefere todo negócio, Harvard ou programação e investimentos? Programação e investimentos. Fácil, assim, sem nenhuma disputa. Primeiro que vai ser melhor no mercado, em termos de mercado vai ser muito melhor para ela. E N outras habilidades. Acho que o cognitivo muda, né? Sim. Fora toda a cultura clássica que eu passaria para elas, a filosofia, a cultura clássica, tudo isso. Mas isso também não tá na universidade. A universidade não tá dando a cultura clássica mais. Insanamente, era para ser o caso, mas ela tá indo para outros caminhos, fazendo militância política contemporânea, sei lá o quê, qualquer coisa que não é nem cultura clássica e nem a habilidade que se usa no mercado. Então, nessa ausência, nessa falência do sistema que não está adequado aos modelos, prefiro por fora. E aí, um ponto que você... Aliás, é mais fácil achar um emprego como programador ou com um diploma formal? A maioria dos programadores muito bons que eu contrato nem tem... Mas isso é que quem transita no mercado sabe disso. Muita gente não está atualizada nisso, mas a gente tinha que educar as pessoas para se atualizar na realidade do que está rolando, entendeu? Um dos pontos que eu
vi de um dos seus conteúdos sobre essa crise, é a falta de autoridade dos professores, né? Quanto mais o tempo passa, acho que tanto por questões salariais, enfim, acho que tem uma evolução que criou esse meio de que o professor não é mais um ser superior, uma autoridade no conhecimento. E aí eu vejo agora a internet, na verdade, transformando todo mundo em autoridade. Sim. Como é que você vê isso? Mas a autoridade um pouco falsamente construída. Aí é o problema superficial. Né? E eu acho que a crise da educação, a Hannah Arendt falava isso. É autoridade, religião e tradição. O que é tradição? O legado do passado que foi passado. Então, pegando o exemplo da programação. O cara tem que programar em assembly? Não. Mas seria bom ele saber o que aconteceu. Seria bom ele ter a trilha do conhecimento. Isso vale para a cultura clássica. Você vai educar o seu filho no Trivium clássico, exatamente como os medievais faziam? Nem tem como você fazer isso. Mas seria muito bom você conhecer o Trivium clássico. Seu filho vai ser igual ao Shakespeare? Não, mas seria muito bom seu filho conhecer Shakespeare, Virgílio, cultura Bach, Mozart. Não é bom seu filho só ouvir a música da parada do momento. É bom ele saber quem foi Bach, quem foi Mozart e tudo isso. Então a educação é uma coisa muito tradicionalista por natureza. Educação também é muito religiosa por natureza, porque a educação é sempre voltar para sua origem. Quem você é? Qual o seu propósito? O que você está fazendo no mundo? É muito existencial a educação boa. Ela não é... Quando eu falo religião aqui, é bem no sentido romano da palavra, que é... Eu, particularmente, sou católico, mas a questão, eu nunca uso isso como um negócio... tá aqui a doutrina da Igreja Católica, esse é o modelo de bate-pronto. Se o cara não tem a fé na Igreja Católica, ele não vai entender o que eu estou falando isso. Então é meio irracional falar nessa linguagem. No entanto, religião... Então, sim, eu entendo que a religião católica é verdadeira, mas basicamente o cara não precisa ser católico para entender o que eu falei agora. Ele não precisa ser nem cristão para entender o que eu falei. Ele só precisa entender que ele tem uma origem, um lugar. Aquele filme O Último Samurai é um exemplo maravilhoso disso. O Tom Cruise passa por uma experiência religiosa, que é o contato com a comunidade samurai. Aquilo é religião. Mas aquilo é shintoísta, nem chega a ser direto, também não é cristão, mas é a experiência educacional do tipo, entendi, para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Aliás, é muito tradicional a experiência também, ele aprende uma tradição, ele não está desvinculado. Quando ele estava bêbado, matando gente lá nos Estados Unidos, ele estava desvinculado de qualquer tradição. Ele poderia ter feito isso dentro da cultura cristã, ocidental, mas ele fez isso numa outra cultura. Não é para termos do que eu estou falando, o efeito é o mesmo. Você está em contato com uma tradição e com uma experiência religiosa. Não sou um relativista religioso, mas acho que é universal o que eu estou falando. Ali o Tom Cruise descobre e fala, é isso que eu sou um guerreiro. Quando ele fala pro imperador, se você quiser que eu desista aqui do negócio e tal, você escolhe. Ele reconheceu uma autoridade, então ele está reinserido no mundo. Isso é indispensável para a vida humana, esse sentimento de sentido da vida. Que se você perde ele, você fica muito desnorteado, né? E o outro ponto, que é a autoridade, é o seguinte. A autoridade hoje está abusada, sem dúvida. Ela está largada, ela está perdida. O professor não vai conseguir botar a autoridade dele sem pular com amor na área que ele conhece. Ele vai perder ela. A autoridade real não é número de seguidores. A autoridade real não é... que a imprensa falou que o cara tem. A autoridade real é conhecimento. É saber fazer a coisa. Por exemplo, se o cara vira pra mim e fala assim, o Thales Gomes, o empreendedor, e o Thales Gomes tá investindo em criptomoeda. Eu vou levar muito a sério o Thales Gomes, porque eu tô vendo que ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele tem autoridade no sentido que ele fez aquele treco, certo? Se ele me falar sobre a experiência dele no empreendedorismo do aplicativo, eu vou levar muito a sério. Ele tem autoridade naquilo. Se o cara leu Shakespeare no inglês original e conhece muito bem, não só a empolação, sabe? Eu vou levar isso muito mais a sério do que a titulação dele. Eu quero ver se ele sabe Shakespeare. Então a autoridade boa decorre da natureza, igual tudo que a gente está falando, decorre da realidade, não do título. Então acho que o problema da rede social é o número do seguidor em contraposição ao conhecimento real. O conhecimento real ganha do número de seguidor fácil. Claro que tem uma intersecção entre os dois, mas ela pode ter distorções, né? Geralmente tem, né? É porque basicamente quando a gente fala de cultura pop, enfim, coisas do tipo, não necessariamente existe ali um conhecimento. Às vezes o entretenimento ali é o que... Sim, exatamente. É o que atrai massa, né? Se o cara faz só de conteúdo, tendência é ter uma síntese maior. Exato. Mas existem distorções porque, sei lá, o Neymar é um grande influenciador do Brasil. Isso não quer dizer que o Neymar tem a maior potencial para dar uma opinião. Nada contra o Neymar, mas o potencial para dar uma opinião sobre X assuntos. Então a autoridade nesse contexto é basicamente uma legitimidade perante um conhecimento ali. Total. Autoridade e legitimidade são dois conceitos gêmeos, né?
Aliás, o governante tem que ser legítimo, ele não pode ser, ele tem que ter, da Maquiavel autoridade dele, ele tem que ser legítimo, né? E hoje é o que a gente não vê, né, geralmente. Governantes ilegítimos, o que a gente vê é o contrário do que eu tô falando, governantes da bigodagem, os caras não querem skin in the game, não são legítimos, se escondem atrás de conceitos abstratos como liberdade, igualdade, democracia, o que quer que você use de conceito, e esses caras não compram a briga e eles são centralizadores. Então é o oposto que eu tô falando. Eu gosto muito do conceito de legitimidade de Maquiavel, que diz basicamente que um líder legítimo tem que ter 2 pontos, né? O primeiro é conhecimento, que é o que você estava falando, então a habilidade de saber exercer aquilo que ele está se propondo naquele contexto e saber fazer o exercício do poder do jeito certo. Sim, né? Que é... Todo cara, mundo. Maquiavel é um dos maiores pensadores da história da filosofia política e não dá pra escapar dele. Eu tenho críticas a ele, mas isso não quer dizer que... A minha crítica ele tá bem nessa parte da lei natural, na verdade. Ele reduz muito esse conteúdo para focar na política mais pragmática. Ele fala um pouco disso no discurso do Tito Livio, né? Sobre Tito Livio, que aliás é o baita, para mim, na minha humilde opinião, um grande livro de Maquiavel, o discurso sobre Tito Livio. Tito Livio foi esse grande historiador romano, né? Que fez a história desde a fundação da cidade. E eu acho uma baita obra, acho que Maquiavel tem muito a ensinar. Mas acho que Aristóteles foi um pouco mais longe na lei natural, São Tomás de Aquino. De qualquer maneira, abstraído isso, a tentativa iluminista russoniana... Rousseau é o pai desse negócio dessa bigodagem infinita, assim, um dos grandes pais. Entre Rousseau e Maquiavel, eu vejo que o Maquiavel qualquer dia é muito mais real. Muito mais real. O mundo do Rousseau empirista total. O mundo do Rousseau me aflige muito, assim, porque eu vejo ele como um mundo que adora ideais abstratos e que acaba escravizando as pessoas. É igual a Revolução Francesa. Todos serão livres. O que a gente vai fazer? Uma fila para matar todo mundo. Isso aí me assusta toda vez que tem que ter uma linguagem bonita e que se oprime as pessoas em nome dessa linguagem bonita. Guilherme, sensacional o nosso papo. A gente conseguiu, acho que, explorar aqui todos os temas que eu gostaria. Imagino que muita gente foi impactada, foi provocada aí com tudo que a gente trouxe. Então eu queria deixar o agradecimento final, deixar um espaço para você deixar alguma mensagem, passar um pouco das suas redes, principalmente seu canal do YouTube, que eu vi conteúdos fantásticos por lá e por aí vai. Eu tô basicamente hoje, eu tenho meu site, guilhermefreire.net. Eu tô no YouTube, Guilherme Freire é o meu favorito. Minha rede social favorita é o YouTube, heart pro YouTube, assim, eu gosto bastante. Eu tô no Instagram também. O meu Instagram e meu YouTube são mais ou menos do mesmo tamanho, assim. Mas eu tô lá no Instagram, que é Guilherme FCL Freire. Os dois, normalmente eu boto isso. Eu tô no Twitter. Eu comecei a usar o Twitter por causa do Elon Musk. Então, entrei pra pagar pra... Mas assim, eu falei, agora que o Elon Musk entrou, vamos começar a usar e ver o que vai... Acompanhar de perto. Uma ideia maravilhosa. Tô nessas 3 redes, tem os links das minhas redes lá no meu site, no guilhermefreire.net. Tem os meus cursos lá, minhas outras coisas e tal. Tem 2 cursos. Um deles é de leitura e memória, que é o curso... meu xodó também. Foi o primeiro curso online que eu lancei e tal. Eu gosto muito dele. Então é isso, basicamente, pessoas acompanharem meu trabalho. E uma alegria imensa estar aqui. Esse tema é maravilhoso. Quando eu vi filosofia técnica, eu falei, cara, eu já tô em casa. Assim, os caras já botaram Fizeram pra mim. O tema a bola muito redonda, bicho, pra chutar, assim. É uma paixão minha. Eu tenho uma paixão muito grande por esses temas. Acho que é um dos grandes erros de pessoas mais conservadoras e tradicionalistas nos últimos anos foi não se atentar para a realidade da tecnologia. Foi um erro brutal e eu acho que isso criou um problema para o modo como elas viram o mundo. Assim, não atualizou várias coisas. Muita gente tem um tradicionalismo que voltar para o passado. Eu não acho que isso é possível. Eu não acho que isso é nem desejável nem possível. No entanto, eu acho que a gente tem que absorver esse legado do passado, da religião, de várias outras coisas, e usar isso para construir um futuro melhor. E, portanto, isso envolve uma apreciação do que é o elemento tecnológico, né? Isso é muito da minha visão. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais um episódio do Filosofia Tech. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões sobre filosofia, tecnologia e toda essa intersecção, né? Como vocês podem ver, tem muito mais intersecção do que vocês podem imaginar. Então, se vocês gostaram desse episódio, comentem, deem feedbacks nas redes sociais, porque é muito importante aí pra gente continuar evoluindo esse tema que é denso e complexo, mas que a gente tá simplificando aí pro dia a dia de vocês, tá bom? Valeu!